Bom, então tá, esse é o plantão específico da aula 4, parte 2 da aula 4. Aula 4 é uma aula que pega Brasil colônia, o período das invasões, o finalzinho, a mineração, algumas revoltas contra o sistema colonial e principalmente a vinda da família real. Então, hoje, a gente vai se concentrar nos exercícios referentes à vinda da família real. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agora espelhar aqui a minha tela, tá? É para aparecer tudo. E deixa eu fechar aqui. Não quero recuperação de documentos. Pronto. Nós estamos, então, aqui na aula 4, tá bom? Deixa eu vou me apagar aqui, tá? Para que vocês visualizem somente o arquivo. Quero saber se vocês estão vendo só o arquivo. Estão, né? Sim. Então, tá bom. Sim. Então, olha só. Qual que é a ideia agora? A gente vai realizar, eu quero mostrar para vocês um exercício sobre a vinda da corte, tá bom? E esse exercício é o exercício 4, que eu acho que foi Elô, né, que me pediu pelo Zap, esse? Isso, eu pedi o 3, o 4, o 8 e o 12. Tá, então vamos lá. Olha só, esse aqui, né, a vinda da corte com o enraizamento do Estado português no Centro-Sul, daria início à transformação da colônia em metrópole interiorizada. O que significa isso? Que a metrópole está na colônia. Seria esta a única solução aceitável para as classes dominantes em meio à insegurança que lhes inspiravam as contradições da sociedade colonial, agravadas pelas agitações do constitucionalismo português e pela fermentação mais generalizada do mundo inteiro da época, que a Santa Aliança e a ideologia da contra-revolução na Europa não chegavam a dominar. Então, olha só, antes da gente ir para a comanda do exercício, para as alternativas, vamos ver um pouquinho aqui, ó. Colônia em metrópole, né? O que significa isso? Colônia em metrópole. A ideia, né, que a metrópole se transferiu para o território da colônia. É a ideia da colônia interiorizada nesse momento, tá? A metrópole interiorizada na colônia. E a colônia servindo de sede para a metrópole. Depois tem um outro conceito que aparece aqui, né? Que é a ideia aqui da Santa Aliança. Alguém se lembra o que era a Santa Aliança? Alguém lembra, pessoas? Deixa eu ver o que é isso aqui. Acho que é para mudar. Ninguém lembra? Santa Aliança foi uma determinação do Congresso de Viena após a derrota de Napoleão. Era um exército permanente que, em tese, deveria impedir qualquer outro tipo de movimento, como que tinha acontecido na França desde o finalzinho do século XVIII e depois com o próprio Napoleão, tá bom? E aí, o que a gente vai ter, então? Tá? Deixa eu até grifar aqui o Santa Aliança. Aliás, deixa eu mudar a cor aqui. Ops. Deixa eu ver que corzinha que eu vou pôr aqui. Verdinho. Vou pôr esse aqui, tá? Santa Aliança. A ideia de uma contra-revolução na Europa. O texto oferece uma interpretação da independência do Brasil que implica a. O reconhecimento da importância do processo de emancipação que influenciou a luta por autonomia na Europa e em outras partes da América,
impulsionou a economia mundial e estabeleceu as bases para um pacto social dentro do Brasil. B. A caracterização da emancipação como um ato meramente formal, uma vez que ela não foi acompanhada de alterações significativas no cenário político, nem de reformas sociais e econômicas, capazes de romper a dependência externa no Brasil. C. O reconhecimento da complexidade do processo de emancipação, afetado simultaneamente por movimentos como reflexos da Revolução Francesa, Revolução do Porto, e as disputas políticas na metrópole e na colônia, e as tensões sociais dentro do Brasil. D. A caracterização da emancipação como uma decorrência inevitável do declínio econômico português provocado pela invasão napoleônica, pelo endividamento crescente com a Inglaterra e pela redução nos recursos obtidos com a colonização no Brasil. Nós temos aí uma palavra que aparece em todas as alternativas. Olha, emancipação aqui. Aí a gente tem na B, emancipação aqui também. Na C, emancipação. E na D aqui, emancipação. Tá bom? Ai, peraí que eu diminuí. Isso aqui não, fiz alguma bobeira, perdão. Eu parei a apresentação para vocês, né? Ou não? Parou? Se alguém puder me... A tela das perguntas ainda. Tá mexendo as perguntas? Tá. Ah, então tá. Não, fiquei com medo de ter mudado a tela e ele ter travado. Então, olha só. A palavra emancipação aqui significa o quê? O processo de independência, tá? A independência do Brasil, a transformação do Brasil colônia em um Brasil independente. Aquela proclamação que vai acontecer no 7 de setembro de 22. Então, esse texto ele está associando que a vinda e a permanência da corte para o Brasil vai ser extremamente responsável pela emancipação, pela independência, tá? E aí, alguém quer arriscar anular alguma aqui? Elô, você, né, que perguntou dessa primeiro, qual que você ia eliminar, se você tivesse que eliminar uma? Elô? Oi, calma. Oi. Não, o que eu estou perguntando? Se você tiver que eliminar alguma alternativa, qual que você eliminaria? Você chuta alguma? Eu acho que é a A. A importância do processo influenciou na luta de autonomia na Europa e em outras partes da América, impulsionou a economia mundial, estabeleceu as bases para um pacto social dentro do Brasil. Corretíssimo. Deixa eu ver aqui. Peraí. Eu quero... Blá, 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 blá. Quero riscar isso aqui. Acho que é... Aqui. Isso. Achei. Tá? Quero riscar. Quem mais arrisca eliminar outra questão? Outra. Qual outra a gente pode eliminar aqui? O que vocês acham da D? A D... Então, a parte de redução nos recursos obtidos? Aonde que você está lendo? Recursos obtidos? Aqui na D, né? Exatamente. A emancipação, uma decorrência inevitável do declínio econômico português, provocado pela invasão napoleônica, pelo endividamento crescente com a Inglaterra e pela redução nos recursos obtidos. Essa partezinha aqui, Elô, tá? Né? Exatamente. Estranho, tipo, essa parte de declínio português e invasão até
Tá certo. A ideia de endividamento com a Inglaterra também tá correto. Mas essa partezinha aqui, ó, deixa eu até pôr aqui, isso aqui tá errado, tá? Isso aqui tá errado, o que leva a gente a anular tudo aqui, beleza? Ficamos entre a B e a C. E aí, quem arrisca? Elô, já quer terminar essa, Elô? Qual que você colocaria como correta? Ou qual que você já colocou, se você já fez essa? Coloquei a C. É o reconhecimento da complexidade do processo de emancipação, afetado simultaneamente por movimentos como o reflexo da Revolução Francesa, a Revolução do Porto, as disputas políticas na metrópole e na colônia e as tensões sociais dentro do Brasil, tá? E a B diz o seguinte: a caracterização da emancipação como um ato meramente formal, uma vez que ela não foi acompanhada de alterações significativas no cenário político, nem de reformas sociais e econômicas capazes de romper a dependência externa do Brasil. Tá? Elô, o que estaria errado na B? Então, essa parte de alterações significativas no cenário político. Teve alteração, não teve, Ana? Não teve grandes alterações, tá? E é isso que a B está falando, uma vez que não foi acompanhada de alterações significativas, nem reformas sociais e econômicas. Se a gente pensar na manutenção da escravidão, por exemplo, se a gente pensar na dependência e na continuidade da relação do poder político no Brasil, sendo dependente de Portugal, que por sua vez é dependente da Inglaterra. Tá? Vamos pensar aí que quem foi o cara que proclamou a independência do Brasil é o herdeiro do trono português. Tá? Por que, pessoas? O que a gente tem que ter em mente aqui? Ó? O texto oferece uma interpretação da independência do Brasil. Olha aqui essa segunda linha. Esta seria, né, seria esta a única solução aceitável para as classes dominantes. Por quê? O que estava acontecendo nas outras colônias, as colônias espanholas? A independência acompanhada de república e abolição de escravidão. O Brasil foi uma exceção. O Brasil se torna independente, mantém uma monarquia com herança no trono português, mantém a escravidão e mantém esse pacto com essas elites agrárias, tá? Essas elites latifundiárias. Por isso, né, é essa parte aqui do texto, ó, tá? Vou até pôr vermelho, que leva a gente a assinalar a B aqui como a correta. A C, ela não significa uma interpretação do texto. Tá bom, Elô? Tá bom, turma? Tá? A C não significa, não é uma tradução do que está acontecendo, né, do que está sendo informado no texto, que é a interpretação de uma historiadora da USP, que é a Maria Odila. Tudo bem? Inclusive, né, todas as questões, gente, olha, 99,9% das questões sobre vinda da corte, permanência da corte, período joanino, quando cai no vestibular, são textos deste livro aqui, dessa senhora aqui, que é a Maria Odila Leite da Silva Dias, tá? Ela é a maior autoridade na historiografia desse período. Tudo bem? Tá? Alguma dúvida dessa questão aqui? Para a gente poder ir para 5? Não. Então, tá bom. Então, olha só. Eu tô aqui, né, com o meu Zoom aqui, o meu vídeo fechado, então eu não consigo nem ver vocês, e eu acho que também, se alguém me escrever, também eu não consigo
eu acho que não aparece para mim. Então, gritem qualquer coisa, certo? Então, olha só. Vamos lá para 5. A 5 e a 6, gente, ela é baseada nesse trechinho aqui, ó. Com a vinda da corte, tá? Pela primeira vez, desde o início da colonização, configuravam-se nos trópicos portugueses preocupações próprias de uma colônia de povoamento e não apenas de exploração ou feitoria comercial, pois que no Rio, ou seja, o Rio de Janeiro, teriam que viver e, para sobreviver, explorar os enormes recursos naturais e as potencialidades de um império nascente, tendo em vista o fomento do bem-estar na própria população local. Traduzindo, se a corte está chegando no Brasil, numa primeira leva, com 15 mil pessoas, da primeira vez 15 mil pessoas, depois vai chegando mais, tá? O Rio de Janeiro vai ter que se adequar. A capital da colônia, naquele momento, vai ter que se adequar para receber, para abastecer toda essa população, tá? E aí, a pergunta 5 diz o seguinte: a alteração na relação entre governo português. Então, o que seria o governo português aqui? Deixa eu ver se eu consigo inserir um comentário. Acho que sim. Aqui. O que seria o governo português? A metrópole, tá? Aqui. Deixa eu ver se eu consigo sair. Não. E o que seria o Brasil? Né? Vou colocar outro comentário aqui. O que seria o Brasil? Seria a colônia, tá bom? Então, o que a gente tem aqui, tá? O governo português é a metrópole e o Brasil é a colônia. Olha lá o termo aqui que a gente, né, já tratou. Interiorização da metrópole. De novo, interiorização da metrópole. A metrópole está na colônia. Então, qual que vai ser essa alteração? A. Redução de impostos sobre exportação do açúcar e algodão, no reforço do sistema colonial e maior integração do território. B. Estreitamento de vínculos diplomáticos com os Estados Unidos, na instalação de um modelo federalista. C. Ampliação de um comércio com as colônias espanholas no Rio da Prata. D. Abertura de estradas, melhoria de comunicações entre as capitanias. E. Reestabelecimento dos laços comerciais com a França e Inglaterra e na fundação de casas bancárias. E aí? Quem arrisca aí? Quero forçar alguém a fazer. Olha, eu vou ser cruel agora, gente. Peraí. Quero que apareça aqui. Não, isso aqui não. Cadê vocês? Screen, não. Maior participantes. Peraí. Só um instantinho. Tá, eu vou stop sharing e vou agora quem vou chamar? Leonardo? Leonardo, você está aí? Sim. Leonardo? No? Oi. Oi, Léo. Oi. Ô, Léo, só fala um pouquinho mais alto. Peraí. Você está acompanhando essas 5 aqui que eu fiz? Sim. Isso. Você chegou a fazer essa questão? Cheguei. Tá. Qual que você assinalou? Eu coloquei a D. Você conferiu no gabarito ou você esperou para a gente ver agora? Não, nem cheguei a conferir nada. Tá. Então já vou ser direta. Você super, hiper acertou. Tá bom? Tá bom. Tá? Alternativa correta, D.
dá para ir por exclusão. Foi esse o caminho que você fez? Sim. Tá? Se a gente pensar a ideia de metrópole e colônia, a ideia que a metrópole está na colônia e toda a série de mudanças pelas quais o Rio de Janeiro teve que passar, a D é a única alternativa viável, plausível, tá? Por exemplo, a C. Isso aqui tá certa na C, ó, né? Uma melhoria na urbanização do Rio de Janeiro. Só que o resto tá errado, tá? Restabelecer laços com a França, completamente errado. Vínculos diplomáticos com os Estados Unidos, não. Redução de impostos, também não. De forma que essa aqui é a única alternativa viável, tá? Ó, agora eu vou te colocar numa saia justa. Eu vou pedir para você escolher uma pessoa para fazer as 6. Ou para comentar comigo as 6. Deixar. Quem você escolhe? Pode ser, Elô. A outra Elô? Isso. Então tá, a outra Elô, Heloíse. Tá aí? Tá aí, Elô, peraí. Ela te respondeu no chat. Tô vendo agora, tô abrindo o chat agora. Oi, Elô, vamos fazer essa? Você tá sem microfone? Senão você pode... Deixa eu tentar transferir isso aqui para cá. Não quero que esse treco fique aqui. Peraí. Ops, aqui. Ela falou que tá, mas ela falou vamos. Tá bom. Peraí, Elo, deixa eu só tentar chegar. Ai, que raiva de brigar com esse negócio. Pronto. Beleza. A vinda da corte, ocorrida em 1808, citada no texto, foi provocada sobretudo, né? Quais as causas que provocaram a vinda da corte portuguesa no Brasil? Você chegou a fazer essa, Heloíse? Pode responder no chat que eu tô vendo. Tá. Ela disse não. Eu tô vendo, agora eu consegui abrir outra, Elô. Tá. Então tá bom. Vamos fazer juntas, vamos, claro, olha. Fim da ocupação francesa em Portugal, pelo projeto defendido pelos liberais de iniciar a gradual descolonização do Brasil. Pressão comercial espanhola pela disposição do príncipe regente em impedir a expansão. Interesse de expandir a fronteira da colônia, avançando sobre a América Espanhola. Invasão francesa e Portugal, proximidade do governo português com a Inglaterra. Ou intenção de expandir para a América o projeto de União Ibérica, reunindo sobre a mesma administração colonial colônias espanholas e o Brasil. Elô, qual que você elimina? Qual que você elimina? Diga aí para eu riscar. Isso! Vamos eliminar aqui. Ops. Tá. Alguma outra que dá para eliminar? Isso! Perfeito! Mais uma, para a gente ficar entre duas. Eliminar a E ou eliminar a C? A C. Isso, essa aqui tá até engraçada, né? Sobrou a D e a E. A D diz a seguinte: invasão francesa em Portugal, pela proximidade e aliança do governo português com a política da Inglaterra. Ou E, intenção de expandir para a América o projeto de União Ibérica, reunindo na mesma administração colonial, colônias espanholas e o Brasil. Imagina que a fiscal está arrancando da sua mão o gabarito. Na pressão aí, qual que você assinala? Isso! Exato! Gente, olha só. Às vezes, né, o que os vestibulares fazem? Ao invés de colocar invasão napoleônica, eles vão colocar aqui
deixa eu pôr, inserir comentário, eles vão colocar, tá? Francesa, Napoleão. Isso significa o quê? Quando aparecer assim, ó, as invasões francesas do século XIX, o que quer dizer? Napoleão. As guerras francesas do início do século XIX, Napoleão. A expansão francesa do início do século XIX, Napoleão. Então, é uma estratégia das questões vestibulares de não jogar o nome do Napoleão, tá? A ideia é colocar expansionismo francês, imperialismo francês, e não citar o Napoleão, tá? Então, a ideia é que vocês façam essa associação, tá bom? E aí, Elô, você tinha pedido para fazer, comentado para fazer... A 12. A 12, beleza. Olha, a 12 é uma questão, então, de segunda fase da FUVEST, e olha quem apareceu de novo aqui, olha a nossa amiga aqui. Vocês vão sonhar com a Maria Odila, tá? Novamente, a Maria Odila. A semente da integração nacional seria, pois, lançada pela nova corte, como um prolongamento da administração e da estrutura colonial, um ato de vontade portuguesa adventícios, cimentada pela dependência e colaboração dos nativos e forjada pela pressão dos ingleses, que queriam desfrutar do comércio sem ter que administrar. A insegurança social cimentaria aí vem de cimento, tá? Quer dizer, selaria, consolidaria a união de classes dominantes nativas com a vontade de ser brasileiros dos portugueses imigrados que vieram fundar um novo império. Então, qual que é a ideia aqui? Classes dominantes. Você tem aqui uma elite latifundiária, tá? Você tem uma elite querendo manter seus privilégios, tá? Uma elite agrária. Alguém falou? Desculpa. Não, minha prima. Tá bom. Depois, né? A luta entre facções locais levaria fatalmente à procura de um apoio mais sólido no poder central. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continuam como antes, relegados para a posteridade, tá? Caracterize o período histórico que trata o texto, ou seja, qual é o contexto histórico, né? O que a gente poderia mencionar aqui desse contexto histórico? Nós temos, né, o contexto da vinda, vou colocar assim, ó, vinda, e estabelecimento da corte portuguesa para o Brasil, tá? Tem que falar, isso veio, né? Isso aconteceu por conta, né, do bloqueio continental. Tem que citar a aliança de Portugal com a Inglaterra e uma aliança entre a corte e a elite agrária, que é o que vai levar pessoas depois à independência, tá? Que é justamente aqui, ó. Descreva os projetos dos principais grupos políticos
do período, tá? Alguém tentou fazer essa? Só eu fazendo aqui, mas alguém fez, alguém olhou no gabarito, alguém queria comentar, ao invés da gente fazer aqui. Não? Então, olha só, o que a gente tem, né, aqui. Projetos dos principais grupos, inserir comentário. A gente tem, deixa eu fazer assim, tá? A gente tem um grupo que era independência com manutenção de privilégios. Ops, quer dizer, sem grandes mudanças. Privilégios, manutenção de privilégios. Vou colocar assim, o exemplo, né? Escravidão. Havia um medo de qualquer projeto mais radical, tá? Que é o que a gente vê aqui, ó, insegurança social dessa elite, tá? Tudo bem? Então, a independência com manutenção de privilégios, exatamente aqui, por exemplo, né, a escravidão. Depois, né, a ideia de, deixa eu voltar aqui, inserir, a gente tem também, não, desculpa, eu vou colocar aqui, ó. A gente tem também a ideia, né, de uma independência, tá? Sem manter vínculos com Inglaterra e, deixa eu achar uma barra, ou Portugal. A gente pode entender que é um projeto aqui mais radical, tá? De Ana, não ter... Oi? pode-se dizer, então, que é uma emancipação política? Sim, o projeto aqui é a ideia de emancipação política e econômica. Só que como vai ser essa emancipação? Mantendo a elite agrária no poder, com escravidão, com a instalação de uma monarquia, ou vai ser uma emancipação política sem qualquer dependência com Portugal, mais radical, seguindo, por exemplo, o que acontecia com as colônias espanholas, república, tá? Aqui, ó, olha a ideia da ruptura política, tá bom? Então, você tem, né, essa ideia aqui, né, de um projeto que quer prolongar a administração e prolongar a estrutura colonial, que é o que vai vencer, né, se a gente for ver. A gente não teve ainda aula de independência ou primeiro reinado, mas qual a gente poderia falar assim, né? Qual o projeto que vai vencer? É o projeto que vai manter essa aliança da corte, tá? Por isso que o Dom Pedro I vai ficar no Brasil. Dom Pedro, que ainda não vai ser primeiro, fica no Brasil para conseguir fazer esse acordo aqui com a elite. Tá bom? Na C, explique. Eu estou recebendo um aviso aqui que vai acabar nosso tempo, então vou terminar rapidinho. Explique a frase. Os conflitos inerentes à sociedade, ou seja, aquilo que já existia, não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continuam, como antes, relegados à posteridade. Alguém arriscou responder isso aqui? A gente poderia dizer assim, ó, tá? Isso aqui, eu quero excluir esse comentário. E agora eu vou falar desse. Esses conflitos inerentes à sociedade, tá? Eles não vão atrapalhar essa aliança com Portugal, tá? Isso vai ser relegado à posteridade. Então, o que a gente pode colocar aí?
né, que os conflitos, tá, continuarão existindo, tá? Não haverá uma ruptura com o projeto, né? O projeto de administração colonial, que é o que, gente? Latifúndio escravista. Quando fala relegado à posteridade, a gente pode colocar assim, ó, quando que a escravidão vai acabar, né? A abolição só virá, né? Ou o fim do trabalho escravo só virá no final do século XIX. Resumindo, pessoal, porque esse daqui vai cortar, tá? Resumindo, então, o que a gente vai ter? Que o latifúndio escravista continua no Brasil, tá? Não houve grandes rupturas. Na verdade, o que está aqui na B e na C é um pouco aquela que